Olá, alunos! Olá, alunas! Na aula de hoje, nós iremos aprender sobre acentuação gráfica. Bom, antes de passar para vocês quais são as regras das acentuações gráficas, é importante vocês saberem realizar de forma adequada a separação das sílabas, identificar a sílaba tônica da palavra e classificar a palavra quanto à sílaba tônica. Porque as regras de acentuação, elas são de acordo com a classificação da sílaba tônica. Então, vamos relembrar aí o que é uma sílaba tônica, né? Sílaba tônica é a sílaba que possui o som mais forte quando pronunciada. Observe aqui nos exemplos, eu coloquei em de lilás, né, a sílaba tônica dessas palavras. Observem que a sílaba tônica, ela pode aparecer tanto no início, quanto no meio, quanto no fim da palavra. Então, identificando a sílaba tônica, vamos para as classificações. Quando a sílaba tônica for a última sílaba da palavra, aquela lá da pontinha, né? A gente começa a contar lá pela direita, contamos da direita para a esquerda. Então, quando a sílaba tônica é a última, nós temos uma oxítona. Então, vejam esse exemplo, parabéns. Né? A sílaba tônica é a última, né? O bens. Então, essa palavra é uma palavra oxítona. Eu costumo classificá-las também como sílaba 1, sílaba 2, sílaba 3, para facilitar um pouquinho o entendimento dos alunos. Então, continuando, quando a sílaba tônica é a sílaba em número 2, né? Ou seja, quando é a penúltima sílaba, é a sílaba tônica, nós temos uma paroxítona. Então, continuando, quando a sílaba tônica for a antepenúltima, a sílaba 3, nós temos uma proparoxítona. Observem que o exemplo que eu coloquei, a palavra pirâmide, ela possui mais de 3 sílabas. Neste caso, quando a palavra possui 4 ou mais sílabas, a contagem continua da mesma forma, nós vamos contar somente até a antepenúltima, somente até a sílaba 3. Porque a sílaba tônica, ela vai aparecer somente nessa parte das palavras aí, ela vai aparecer apenas nessas 3, na última, penúltima e antepenúltima. As outras, nesse processo, as outras sílabas, né, nesse processo nós podemos ignorar. Então, sílaba tônica, se é a última é oxítona, se é a penúltima paroxítona e quando é a antepenúltima, uma proparoxítona. Então, e os monossílabos tônicos, né, que eu já ia esquecendo, é quando a palavra possui apenas uma sílaba, né? Exemplos, cor, pá, sol, pé, eles também possuem uma regra de acentuação própria, que nós veremos há pouco. Então, vamos às regras de acentuação. Eu dividi essa aula em 2 partes, porque as paroxítonas, elas possuem uma quantidade maior de regrinhas. Então, eu deixei para a gente estudar elas numa aulinha separada com calma, tá? Então, vamos às regras de acentuação das oxítonas. Toda vez que uma palavra é oxítona, ela só vai receber acento quando ela terminar com as letras A, E, O e os respectivos plurais, né? As, es e os. E quando terminar com em ou o plural ens. Observe os exemplos. Sofá, vocês, ninguém. Tá? Então, é uma oxítona. Terminou com A, E, O, ou plurais e o em e o ens, recebe acento. É oxítona, terminou com outra letra que não seja a, e, o e ens, não recebe acento. A regra das paroxítonas veremos na próxima aula. E a regrinha das proparoxítonas é a regrinha mais fácil de se gravar. Porque todas são acentuadas. Toda palavra proparoxítona recebe acento. Vejam em alguns exemplos, trágico, patético, árvore. Independente de que letra que termina, que inicia, é proparoxítona, ela é acentuada. E os monossílabos tônicos, 2 regrinhas. A primeira regrinha parece com a regrinha das oxítonas, né? São aqueles terminados em A, E, O e os respectivos plurais. Vejamos em alguns exemplos. A, gás, mes, nó. E aqueles que encerram os ditongos abertos, eu e oi. Vel, rei, sóis. Então, bons estudos, até a próxima aula. Dúvidas podem deixar no comentário. Não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos. Aguardo vocês na próxima aula para estudarmos sobre as regras das paroxítonas.